Vamos lá, família. Vamos começar aqui com mais um videozinho, um vídeo do Bruno Bandeira, falando sobre o capítulo, né? Review do capítulo 269 de Jujutsu Kaisen. Eu tô muito puto. Ninguém morreu no final de Jujutsu Kaisen. O homem está a pé da vida. Vambora então pra ver aqui o que ele... o que tem guardado pra nós. Só pedindo no aguardo, né? Aguardado fica meio esquisito. Só pedindo esse vídeo pra deixar o like, se inscrever, pra dar aquela fortalecida. Simbora então, sem muita enrolação. 3, 2, 1. Peraí. Como é possível o terceiro último capítulo desse mangá ser tão irrelevante e desnecessário? A forma como Yu Tokotsu Tipo assim, desnecessário não é, mas é foda. voltou à vida foi a coisa mais anticlimática e sem graça que esse mangá já fez nessa Concordo. reta final. E ainda por cima trouxe de volta aquele outro personagem que era pra estar morto. Eu não tô dizendo que era pra todo mundo ter morrido, mas Tipo assim, eu já vou deixar minha opinião já aqui no início. Ou não, vou deixar mais pra frente. Vambora. pelo menos Vambora. esse cara era pra ter continuado morto. Não só isso, mas ao invés desse capítulo decidir fechar os pontos que foram abertos na história, ele decide focar em outra coisa que ninguém liga. É sério, é surreal isso. Vamos falar sobre o capítulo 269 de Jujutsu Kaisen agora. Mano, a maneira de como o GG vem estruturando pra finalizar a história tá o tanto quanto duvidoso, mano. Tanto quanto duvidoso. Bora entender melhor tudo isso, não antes de você martelar o 20º dedo do Sukuna no botão do like e fazer um pacto vinculativo comigo, que é conferir a sua inscrição no canal com o sininho ativado para ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal e você não perder os últimos 2 capítulos de Jujutsu Kaisen. Caraca, é verdade, não tá pensando que era 3, são 2 pra acabar, mano. Jujutsu acaba em 2 capítulos. Vamos lá. O capítulo passado terminou com os feiticeiros indo até o local onde o corpo do Yuta estava, aparentemente com a cirurgia sendo revertida para que o seu cérebro voltasse para o seu corpo original. O capítulo até termina com a Maki gritando o nome do Yuta como se ela estivesse implorando para que ele não morresse. E foi criada É, a gente tinha dúvida de quem era que tava gritando, né? Se era o Hakari ou era a Maki, mas no final era a Maki mesmo, então tudo certo. toda uma tensão no capítulo passado, com a galera até caminhando, né, por aquele corredor escuro e tal, com um cenário bem tenebroso mesmo, sabe? Bem incerto. Então, naturalmente, a gente esperava que esse capítulo tivesse alguma tensão envolvendo a possibilidade do Yuta vir a sobreviver ou não. Quem sabe com a Shoko, né, precisando... Pô, eu não senti essa. Eu não senti essa vibe assim no final do capítulo, não. O final do capítulo tava com um tom até mais cômico, até. E meio que ele volta nesse tom cômico, né? Porque, tipo, tá aqui alguém chamando ele de desgraçado, que depois a gente sabe que é a Maki. E depois vem o. Vem a galera da pesada, a Trindade, né? A Trindade do bem. Tipo, meio que daquele suor frio de, cara, deu alguma merda aqui. E naquele clima meio, tipo. É leve, né? Tipo aquele clima cômico. Aí volta já pra gente já ver a Maki já, tipo, saturando o cara, tipo, de xingamento. Coitado do Yuta, mano. O Yuta com uma cara de bunda e todo mundo lá, tipo, tentando ajudar ele, pô. Caraca. usar energia reversa até para trazer ele de volta à vida, ou até realizando algum pacto vinculativo para que ele pudesse ser revivido. Mas não, esse capítulo já começa mostrando o Yuta simplesmente vivo e a Maki brigando com ele. Tudo bem, mas vamos lá. Tudo bem que o final do capítulo passado também sugeriu um ar meio cômico pela fala dos personagens, como se ao invés de salvarem o Yuta da morte, eles precisassem salvar o Yuta da Maki brigando com ele, né? A gente viu, né? Quem lê o capítulo sabe do que eu tô falando, mas ainda assim, eu acho que podiam ter dramatizado melhor esse momento e mostrado a cirurgia sendo feita. Depois eu falo um pouco mais sobre isso. Nessa hora, o Yuta até explica como ele foi capaz... Não, é porque, tipo assim, eu acho que a maneira de como ele apresentou é que acaba dando essa quebra. Porque se fosse, tipo, nós precisamos ajudar ele, aí, tipo, vai estar todo mundo lá pra ajudar na cirurgia, é uma coisa, ou, tipo, sei lá, ao menos pra só olhar mesmo a cirurgia. Mas como, tipo assim, deu a entender que o Yuta já estava ali, tipo, ele já estava vivo já. Deu a entender isso. Então fica meio esquisito. Tipo, pegar no meio da cirurgia, eu entendi o que o Bruno quis dizer, mas é porque a construção da cena ela já estava indo pra um caminho mais, tipo, já vou entregar a resposta logo. capaz de sobreviver, ele explica que a Rika continuou curando o seu corpo original Moleque, com a Rika. energia reversa para que o seu corpo não viesse a morrer por completo. Mano, a Rika é uma parada assustadora, mano. A Rika faz tudo, cara. A Rika dá suporte, dá energia amaldiçoada,
Vira uma espaçonave. Tem energia amaldiçoada reversa. Mano, a Rika é uma parada assustadora, mano. E meio que confirma, né, que ela é quase que um Shikigami, né? Tipo, ela é parte da técnica do Yuta, né? Então, meio que confirma nesse sentido, porque tinha aquela dúvida se ela era um espírito amaldiçoado ou não, mas só que, bom, meio que já desfez com isso, né? O que até ajuda, né, a justificar o motivo da Rika não ter ido enfrentar o Sukuna de novo. É como se, apesar do corpo original do Yuta ter perdido o cérebro, a Rika continuasse mantendo as funções vitais dos outros órgãos do Yuta ainda funcionando através de energia reversa. O que foi, sim, uma explicação muito válida. E por esse motivo, o cérebro do Yuta pode ser transferido de volta para o seu corpo original. É por isso que o GG vem nerfando o Yuta, pô, o passar do tempo, mano. Fica nerfando, porque depois ele vai lá e representa uma coisa dessa que, mano, é assustador, cara. É assustador. Seguindo, vemos o Megumi dizer que ainda sente a cabeça dele doendo, provavelmente por É o quê? efeito do vazio ilimitado. Para quem não lembra, durante a luta contra o Gojo, Sukuna redirecionou uma série de vazio ilimitado para a alma do Megumi. Na época... eu fiquei um pouco encucado com isso no capítulo, porque quando eu li, eu falei, pô, eu tô meio tonto aqui por causa do vazio mensurável, do vazio infinito. Eu falei, ué, tipo, só isso? O cara toma o expansão do Gojo e fala, ah, parceiro, é só uma dor de cabeça só. Porra, pra mim ele tinha que andar igual bêbado, cara. O mínimo. Algumas pessoas até diziam que o cérebro do Megumi já tinha virado pó depois de tanto vazio ilimitado na cabeça, mas eu acho que o Megumi só não tomou um dano cerebral irreversível porque no momento ele não tinha um corpo físico para receber esse dano. Então quando as pessoas diziam que o Megumi já tinha fritado o próprio cérebro, eu ficava sempre com o pé atrás em relação a isso, e agora isso se comprovou como verdade. Depois disso, os feiticeiros... É o único jeito de aceitar isso mesmo, porque, porra, caraca, ele transferiu o dano pro garoto, o garoto volta, tipo, ah, mano, só tô com uma enxaqueca aqui, mas tá tudo certo agora, pô, tô aqui, tô com o time aqui, vambora, né? Passam metade do capítulo discutindo tudo o que aconteceu ou deixou de acontecer, porque se tivessem feito tal coisa, eles teriam vencido antes, ou se tivessem feito outra coisa, eles teriam morrido antes, e grande recap, Vemos o Kusakabe podendo ser duro às vezes e dizendo que ele era a favor da pena de morte do Itadori e que o problema começou quando o Gojo não o matou, mas que graças a isso eles estão ali hoje, então tudo bem, né? Cada um seguiu o seu caminho, cada um seguiu os seus ideais, e é por isso eles estão ali hoje conversando. Também vemos a Maki dialogando com o Todo, dizendo que deveria ser ela a dar o golpe final no Kenjaku ao invés do Yuta, já que dessa forma o Yuta teria condição de ajudar na luta contra o Sukuna antes, e que eles deveriam ter usado aquele gravador de voz contendo a fala amaldiçoada do Inumaki para impedir o Sukuna de se mover, e daí então usar a espada do carrasco para que o Sukuna fosse acertado e morto de uma vez. Te falar, cara, que eu achei esse capítulo aqui de certa forma interessante, porque, tipo assim, a gente brinca, né, falando que, fandom não lê o mangá ou algo do tipo, ou algo do... Tipo, brinca com isso, né, que a galera não lê, tipo, aí fica falando, mas se isso acontecesse... Aí chegou o GG, parece que ele conhece a fandom dele, parece que ele lê os comentários da galera, e falou, beleza, então, deixa eu só responder tudo isso aqui, que a galera fica criando, tipo, fala, se o Inumaki estivesse nessa situação, se fosse isso aqui, se fosse a Maki, vamos colocar tudo isso aqui nesse capítulo aqui, pra esclarecer tudo, pra depois não me encher o saco. Exatamente esse capítulo, cara. Exatamente esse capítulo. Precisava? De certa forma, não, tá ligado? De certa forma, não. Tem uma coisa ou outra que realmente foi bom pra as explicações sobre o domínio simples, né? Que ele deixou em aberto e depois ele trabalhou, realmente foi uma parada interessante. Mas, cara... Faltando 3 capítulos, ele manda essa bomba, cara. É foda. Mas Todo discorda, dizendo que o Yuta teria dificuldade de realizar um ataque surpresa no Sukuna como a Maki conseguiu fazer, já que ela não possui energia amaldiçoada e por isso se torna praticamente invisível nesse mundo de feiticeiros, diferente do Yuta, né, que poderia ter sido lido pelo Sukuna por causa da sua energia amaldiçoada. Além disso, Todo ainda diz que o Yuta e a Rika eram necessários para impedirem o enxame de maldições do Kenjaku de se espalharem por aí depois que ele fosse morto, coisa que talvez a Maki não conseguisse fazer sozinha. E nessa hora, eis que o homem Higuruma... Ele está vivo! O homem está vivo, pô. É foda.
É porque nunca teve uma confirmação direta, assim, ficou muito na interpretação mesmo nossa, tipo, o Itadori tendo aquela visão com o Nanami ali, a passagem de bastão, né, tipo, lá, não bastão, porque passagem de bastão pega meio mal, mas, tipo, a visão que o Itadori teve ali, tipo, a similaridade com o Nanami também, pô, aquela cena é poética, é poética, para depois o cara tá vivo, né, e tipo, pô, fica meio esquisito, mas... Sendo bem sincero, já falando aqui no Ian, já falando aqui, pra mim, pra mim é indiferente o Higuruma estar vivo ou estar morto. Eu gosto do personagem, tá ligado? Eu gosto do personagem, ele tem algumas ideias interessantes. Mas pra mim é indiferente se ele tá vivo ou se ele não tá, porque meio que não tem uma consequência direta, assim. Tipo, teria, né? Tipo, mostrar aí, ó, uma consequência da batalha que o Higuruma, tipo, o Higuruma foi um dos que morreu no confronto, mas apenas isso pra trama, né? Tipo, nada mais além disso. Então, ele tá vivo ou não, pra mim é indiferente, sendo bem sincero. Eu vi uma galera falando, mas o GG não matou ele, não sei o que, não matou ele, matou o Yuta. O Yuta até entendo, tá ligado? Não matar. O Higuruma, eu fico com esse pé atrás, porque pra mim, tipo, eu acho que ele estando morto, tá ligado? Dois mocinhos ali seria, tipo, uma consequência pra eles direta, né? Uma consequência ali pro grupo principal direta, porque, vamos colocar aqui, sim, dos que foram realmente no confronto contra o Sukuna que faleceram, que foram com Deus, né? Foi o Hajime, tirando o Gojo, né? Obviamente, o Hajime e o Chozo. E o Chozo é que foi esse peso, no caso emocional, essa mudança, né, pro Itadori, o que o Higuruma era pra ser também, mas o Chozo foi mais impactante, vamos dizer assim, onde quase teve a virada do Itadori de novo, onde ele quase desistiu, né? Mas aí chegou o todo e resolveu ali a situação. Não resolveu, mas, tipo, resolveu, querendo ou não. Deu um pouquinho de esperança pro Itadori ali. Mas, cara, voltando aqui, eu não vejo um problema diretamente, tipo, um problema muito grande assim o Higuruma tá vivo, como uma pessoa tá pontuando. Eu acho que tira um pouco o peso, tá ligado, da luta ali. Tipo, até mesmo da cena do Higuruma caindo todo duro ali. E a espada do Carrasco que do nada só deixou de existir. Pode ser que, porque ele ficou inconsciente, a técnica parou de funcionar, ou a técnica só funciona com ele. Tem maneiras de trabalhar isso aí, mas pra mim é diferente se ele tá vivo ou tá morto, sendo bem sincero. Aparece vivo pra complementar, dizendo que se o Yuta estivesse E a explicação pra ele tá vivo até que é razoável também. presente no lugar da Maki e aparecido antes, o Sukuna só teria matado o Higuruma muito antes se ele quisesse. Afinal, até aquele momento, o rei só estava brincando e terminando de se aquecer, né? Até hoje ele não tá aquecendo direito ainda, né? Mas, não, é sério, galera. O que o Higuruma ele fala nesse momento é verdade e ficou claro durante a luta. Naquele momento, o Sukuna realmente só tava tirando onda com os feiticeiros e prolongando a luta para poder se entreter. Ele tomava alguns golpes, mas ainda assim ele gostava ali, ele estava curtindo ali o momento só para prolongar o entretenimento dele. Então, se a situação ficasse... Pior que não, né? Tipo, o Sukuna, acho que o único golpe que ele tomou mesmo foi dele, que ele cortou a própria mão, né? No confronto inteiro, tipo assim, depois do Hajime chegou o bonde ali, né? Não, teve um soco. Não, o Itadori defendeu, o Sukuna defendeu. Enfim, tipo, o Sukuna não apanhou. Ele só começou a realmente apanhar a partir do domínio do... Nossa, o frame que eu parei do Bruno foi muito bom. Ele só começou a apanhar realmente a partir do domínio do Yuta pra cima, entendeu? Aí que ele começou a apanhar de verdade mesmo. Porque antes ele estava gasto, no caso ele estava meio que gasto de energia amaldiçoada, né? A energia amaldiçoada dele, tipo, tava gasto, né? Ele tinha só curado o corpo dele e ele não podia abrir o domínio ainda, porque ele tava naquele cooldown da técnica, né? Não, era isso? Não, tipo, eu tô confundindo. Nossa, eu vou ter que reler a luta, mas até então ele não tinha tomado golpes, tipo assim, severos mesmo. Tirando a mão dele que ele teve que cortar, né? E ele não tava corando direito. Tirando isso, que aí já foi a consequência da luta contra o Gojo, né? Tirando isso, tipo, não teve uma... Ele não apanhou de verdade, ele só começou a apanhar do Yuta pra cima. Do domínio do Yuta pra cima, aí ele começou a tomar um sacode. séria e apertada de verdade para o Sukuna, ele sim já teria decidido matar o Higuruma antes e ele próprio reconhece isso. Ou seja, no fim das contas, tanto o Sukuna quanto os feiticeiros poderiam ter vencido um ao outro mais cedo se seguissem por outro caminho, né? Se seguissem outras estratégias. Agora, o que pegou a gente de surpresa mesmo foi ter visto o Higuruma vivo nesse capítulo. Olha, a gente ter visto o Kusakabe vivo, o Yuta vivo, a
Maki vive e etc., não tem problema nenhum, porque o autor não construiu um cenário de despedida pra esses personagens Pois é, durante a isso que batalha. quebra. A gente só via eles levando porrada e sumindo de cena de forma muito rápida, de forma muito abrupta. Então a gente só esperava, a gente só deduzia que eles tinham sido, sei lá, né, apagados, por exemplo, né, apagados temporariamente, pelo menos. Agora, com o Higuruma foi algo totalmente diferente. A gente viu todo um cenário de despedida que indicava que ele seria morto de fato, então ver o Higuruma vivo assim foi um banho de água fria enorme. Vemos também o Itadori defendendo... Concordo. Tipo assim, nisso aqui eu concordo. Eu acho que... Porque toda a cena do Higuruma, né? Toda a cena que teve do Higuruma pra depois ele cair no chão, né? Depois ele tomar vários cortes, né? Dava a entender realmente que ele tinha sido morto. E até então, a gente tinha visto o quê? O Sukuna tinha dado um sacode todos os outros feiticeiros ali. Tinha penetrado o Chozo. Duplamente penetrado o Chozo. E aí depois ele só brincou com o Higuruma, né? Só que, tipo, a gente não tinha certeza que tinha ele sido morto ou não. Até porque o personagem caiu e não voltou mais. Assim como o resto, né? Que caiu e não voltou mais. Mas a gente não tinha essa certeza. Só que o clima do Higuruma era muito clima de despedida. Diferente, sei lá, do Kusakabe. Que o Kusakabe ele só tomou um golpe e tava caído no chão lá, tipo, todo troncho, né? Diferente, sei lá, até mesmo do Yuta. Que ainda tinha chance de trazer o Yuta de volta, querendo ou não. Tinha como maneiras tipo, tinha a teoria e maneiras reais mesmo de trazer o Yuta de volta. Agora, o Kusakabe, olha só, o Higuruma não. O Higuruma teve muito esse clima de despedida, tanto que era certeza que ele tava morto, até então. Só que depois fala que, não, trouxe ele de volta. A galera, tipo, trouxe ele antes dele ir com Deus. Aí, tipo, curou ele tá aí, pô, vive forte. Pode criar, tipo, puxar de falar, ele usou energia reversa ao mesmo tempo. Cara, pode inventar qualquer desculpa ali também, tá ligado? Mas até então apresentado pra gente, parecia mesmo que ele, tipo, ele entregou as paradas do Carrasco e falou, é contigo, Itadori. Parecido com o que aconteceu com o Nanami, né? Tipo, é com você. Então, pô, é complicado, mas eu ainda assumo indiferente. Pra mim, tipo, fica a mercê, né? Tipo, se ele tá vivo ou morto, não faz diferença. O Yuta, já que tava todo mundo massacrando o coitado, né? Dizendo que ele próprio só foi capaz de esconder a falta daqueles 2 dedos por causa da ferramenta amaldiçoada que foi emprestada a ele pelo Yuta. Ou seja, aquelas manoplas, né, nos braços do Itadori que geraram tanta polêmica, assim, né, tanto hype, nunca foram resultados de manipulação de sangue, feto amaldiçoado que ele comeu ou manipulação de alma, mas simplesmente uma ferramenta amaldiçoada mesmo, que inclusive lembra muito, né, aqueles braços que o Yuta já havia usado uma vez durante o jogo do abate, capaz de ser a exata mesma ferramenta amaldiçoada. E o Itadori ainda defende de novo. Já responde também que era uma ferramenta amaldiçoada. O Yuta dizendo que ele salvou a galera da segunda expansão de domínio do Sukuna. A primeira foi quando o Sukuna, né, invocou aquele santuário malevolente esquisito e o Itadori precisou se defender com o domínio simples, e a segunda foi impedida pelo Yuta quando ele apareceu com o corpo do Gojo no exato instante em que o Sukuna estava para ativar a sua expansão de domínio, né? Onde ele só tomou um bronzeado. Pô, na moral, cara, isso foi muito anticlimático, cara. Nisso entrou naquela disputa de expansão de domínio contra o Sukuna. Em seguida, depois de todo mundo ficar discutindo quem fez ou deixou de fazer o que, chega o menino Ui Ui se autodeclarando o MVP da batalha por ter salvado todos os buchas que foram derrotados pelo Sukuna com a sua técnica de teletransporte. Pô, tipo assim, pra mim, ele e o Yuta foram os personagens que mais fizeram nessa luta contra o Sukuna. Tipo, tirando o Gojo, obviamente. Mas, porra, disparado, pô. Ele que literalmente foi o suporte principal ali da galera. Levando os feiticeiros pro combate. E trazendo, tipo, os feridos de volta, né, pra base, pra poder curar eles. Foi ele também que acabou fazendo os feiticeiros conseguirem trocarem de corpos, querendo ou não, pra poder utilizar o domínio simples ou, tipo, a energia amaldiçoada reversa. Então, cara, querendo ou não, o Yui, ele tem uma participação gigantesca. Aí, pra quem fala que suporte, tipo, não é nada, quer pegar DPS, aí, ó, mano. Tá aí, ó. Quem carregou o time? Quem carregou? E ainda por ter ajudado eles a ficarem mais poderosos com a sua habilidade. Tipo, quase que ele foi de arrasta? Quase, mas acontece também, né, pô?
de troca de almas. E por último chega a Mei Mei se justificando, dizendo que não fazia sentido ela se arriscar numa batalha em que ela não teria nenhum ganho financeiro com isso, né? Por isso então ela ficou fora da batalha final contra o Sukuna, pelo menos de forma direta, né? Agora é aqui que a gente entra na segunda metade desse capítulo, que envolve todo um plot super aleatório da Mei Mei e a escola do novo estilo das sombras. Isso foi complicado. Pra quem não lembra, essa escola não tem nada a ver com a técnica das 10 sombras, tá? Só pra deixar claro, mas sim tem a ver com a técnica do domínio simples. Só tem um outro nome mesmo, né? Aquela técnica de barreira que forma um círculo ao redor do feiticeiro. Contextualizando pra vocês, lá no capítulo 82 do mangá, é explicado que no auge do Jujutsu na era Heian, um homem chamado Sadatsuna Ashiya criou o domínio para os fracos, para proteger os seus seguidores de maldições malignas e de usuários de maldições. Além disso, no databook de Jujutsu também é explicado pra gente que foram feitos votos restritivos com os alunos daquela escola que proibiam o ensino do domínio simples para estrangeiros. Porém, isso não impediu que outros feiticeiros dominassem essa técnica ao simplesmente observarem ela em ação e conseguirem copiá-la por conta própria, algo que os votos não previam. Já nesse capítulo é... Pô, cara. Tipo assim, precisava de uma explicação pro domínio simples. A gente precisava de uma explicação pra entender do porquê do domínio simples ter se tornado uma técnica tão restrita, né? A gente precisava disso. E também ele deixou em aberto, né, sobre eles poderem resolver o problema do domínio simples, né, antes da luta. Eles poderiam ter feito isso, sabe quando? Antes da luta começar. Eles poderiam ter feito isso antes da luta começar, mas o GG, ele preferiu abordar esse tema do domínio simples agora, tá ligado? Agora, mano. Tipo assim, nos 45 do segundo tempo, velho. Que é isso, GG Kutami? Tipo assim, ele fez uma outra trama, tipo, rápida, um plot rápido, só pra explicar o domínio simples, tipo, a trama, a questão do domínio simples que tinha ficado em aberto. De todas as coisas que ficarem em aberto, tipo, o domínio simples era uma que ele precisava responder. A outra seria o jogo do abate e o Tengen, que ele ainda não respondeu. Mas tem 2 capítulos ainda, bora ver. Mas... pra quem esperava o Tengen, jogo do abate, quem Jaco talvez, quem esperava isso, Gojo, porra nenhuma. Toma aí domínio simples, tipo, a explicação do domínio simples. Puta que... Era importante? É importante no caso? É. Mas, pô, olha o timing, cara. Explicado que os líderes dessa escola também realizam votos para prolongarem as suas próprias vidas em cima dos seus alunos e vivem se escondendo do resto do mundo, e que, com esses votos de restrição do ensino para estrangeiros, eles monopolizam essa técnica em relação ao mundo, né? E para combater isso, a Mei Mei consegue descobrir o paradeiro da atual líder dessa escola e mata a velha sem dó. A consequência disso é que, acabando com o monopólio dessa escola, a Mei Mei está investindo no futuro do seu irmão Ui Ui, que consegue usar o domínio simples e pode começar a ensinar essa técnica para outras pessoas, né? Popularizando assim... Mano, esse garoto vai ser um monstro quando crescer, tá? Ele já é novo assim, ele já tem a técnica inata, uma técnica de trocar as pessoas de lugar, né? Teletransporte. Mano, esse garoto vai se tornar um monstro, cara. Essa técnica. Ou seja, Mei Mei acabou com o monopólio e defendeu o livre mercado dessa técnica, né? Olha só. E claro, né? Uma outra consequência disso é que, com o domínio simples sendo difundido pelo mundo, feiticeiros que possuem expansões de domínio se tornam cada vez menos relevantes, já que mais pessoas vão ter condições de se defender disso com o domínio simples. Olhando assim, até faz sentido a gente pensar, pô, até que gerou uma consequência real e legal e interessante pro mundo de Jujutsu, né? Fazer um monte de feiticeiro com expansão de domínio perder esse poderio e essa relevância toda. Mas quando a gente para pra analisar melhor, alguém realmente liga para esse plot? Cara, ele precisava responder. A questão é essa. Ele precisava responder sobre isso. Mas o time não foi um dos melhores, cara. A única citação no mangá dessa escola foi lá no capítulo 82 e nunca teve a mínima relevância para a história. A gente nunca viu
Essa escola, eles nunca fizeram porra nenhuma, o domínio simples já era usado por um monte de feiticeiro que a gente conhece, então isso de ser uma técnica monopolizada há centenas, há 1000 anos, é completamente irrelevante, porque já tem um monte de gente usando essa técnica por aí. Beleza, se não tivesse essa tentativa, pelo menos, de monopólio... Um monte em parte, né? Porque, por exemplo, vamos colocar aqui... Na luta contra o Nanami, sei lá, contra o... qual é o nome do Dagon? Na luta contra o Nanami versus Dagon, se o Nanami tivesse conhecimento do domínio simples, era possível que ele não ia sofrer tanto no domínio lá contra o Dagon. Assim como foi também o... Esqueci o nome do... o clã Zenin, da técnica dos 24 quadros, né? Cara, então, querendo ou não querendo, é uma coisa importante. Eu acho que o time, no momento que ele apresentou antes da luta, no caso, antes da luta, ou mesmo em flashback, eles poderiam ter apresentado isso, né? Antes da luta contra o Sukuna, seria legal eles terem abordado isso, do que o GG, no caso, ter abordado isso, do que abordar agora. Porque ficou muito desconexo, ficou, tipo, muito esquisito, porque metade do capítulo é ele se questionando sobre o que eles poderiam ter tomado de decisão no meio da luta. É aquele famoso, tipo, debate, né, depois do que aconteceu, pra falar, pô, a gente poderia ter feito isso, aquilo, melhor que isso aqui. E depois vem a discussão sobre o domínio simples, que cacete, tipo assim, não é que é ruim, só que o time é totalmente fora totalmente fora do momento, assim, o time que a gente escolheu para querer abordar esse plot do domínio simples. Foi, tipo assim, muito fora do lugar, muito fora da caixinha. Então seria melhor ele ter abordado isso antes do confronto, que aí pelo menos a gente já teria a ideia, tipo, do porquê, né, todo mundo tem um domínio simples. Porém, ele não fez isso, provavelmente, para deixar a gente nessa... quando mesmo? Pra deixar essa pulguinha atrás da orelha, tipo de, ó... eles não tem, tipo, todo mundo ainda não foi apresentado que os feiticeiros têm um domínio simples, só depois, no caso, com o domínio do domínio do Sukuna. Ele meio que deixou, tipo, deixar isso escondido, né, essa trama do domínio simples, pra quando chegasse o domínio do Sukuna, ele quisesse abordar, tipo, ó, agora ele está em domínio simples por tal motivo, né, e acho que foi nesse período mesmo que teve o flashback falando sobre o domínio simples de os outros feiticeiros conseguirem aprender. Acho que foi nesse período aí mesmo, né? Se eu não tô me enganando aqui, se eu não tô enganado, é mais ou menos aí. Pode ser, ele poderia ter explicado ali mesmo, tipo, foda-se, tá ligado? Explicava ali rápido, um plot rápido ali sobre a ideia do domínio simples, e aí, tipo, todos os feiticeiros usar domínio simples. Poderia, tipo, já ali, ó, no meio da luta mesmo, foda-se, tá ligado? Tipo, a galera ia reclamar do mesmo jeito? Ia, mas não ia reclamar como agora. Mais pessoas poderiam usar, mas quando a gente vê que já tem um monte de gente usando Kusakabe, Ui, o Itadori, o Gojo, Yuki Tsukumo, Aoi Todo, Mekamaru também, o Ino, o Choso e até a Miu, aquela garota espadachim de cabelo azul. Então, sinceramente, querer dizer que existe um monopólio dessa técnica é chamar a gente de otário, porque não é essa a impressão que o mangá passa pra gente. Então, cara, parece que é simplesmente... Porque, tipo assim, quando a gente para pra pensar sobre os personagens que têm domínio simples, todos os personagens que, no caso, foram citados aqui, ou eles são, tipo, algo mais relevante, né? São bem mais relevantes. E aí, meu querido? Salve, meu querido. Ou eles são algo mais relevantes, assim, tipo, seja a família, ou eles são realmente diferenciados, por assim dizer, né, no mundo do Jujutsu. Ou, tipo, no caso, tipo, eles aprendem com alguém à parte, né? Ou, no caso da Miwa, ela acho que faz parte da escola, né, do novo domínio do domínio das sombras, do estilo das sombras, né? Então, ela é diferente dos outros. Os outros aprenderam de outra maneira. Então, vai variar, tipo, Mas se não fosse monopolizado, obviamente, muito personagem poderia estar vivo, né? Tanto faz, tipo, se essa escola existe ou não, porque todo mundo já tá usando essa técnica mesmo por aí. E isso eu tô falando no sentido prático da coisa, porque até na teoria isso tudo continua sendo irrelevante, porque, de novo, a gente só ouviu falar disso uma vez na história e nunca mais. Aí vem o autor querer colocar uma página como essa, galera. Olha essa página cheia de detalhe, explicando e querendo aprofundar esse plot que nunca foi importante até hoje. E agora o autor... Isso foi de cair da cadeira, mané. Olha,
Isso foi de cair da cadeira. Ou, né, querer ficar entrando nisso agora, meu irmão. Se era pra isso ter alguma importância ou relevância, que ele tivesse trabalhado isso melhor antes pra poder fechar esse plot agora e a gente se importar com isso. Mas não, do absoluto nada, ele decide focar nesse plot aleatório ao invés de fechar os pontos que foram abertos e dar atenção ao que mais importa nesse momento. Não é hora de ficar abrindo plot aleatório, é hora de concluir o que foi aberto e trabalhado Pois antes, é. seja o destino do Tengen, do jogo e da fusão da humanidade, o funeral do Gojo, quem sabe, né, mostrando os outros membros do clã Gojo, como vai ser. Meio que ficou em aberto também sobre os clãs, porque foi, tipo assim, a gente tem citações sobre o Kenjaku com o clã Kamo, né, que ele passou a régua. A Maki passou a régua no clã Zenin. O Gojo ficou enfraquecido, né? Então, meio que, tipo assim, nesse capítulo explicou um pouco dos outros clãs, né, que estão tudo na miséria, tá ligado? E meio que é uma nova era pro Jujutsu, né? Vai ficar meio mais ou menos isso. Então nesse capítulo meio que respondeu parte disso. Sobre o Tengen, o jogo do abate, era algo que tipo assim, era algo que a gente queria saber mais. Sobre o funeral do Gojo, acho que eles vão apresentar talvez já. E sobre a simulação, tipo, foda-se a simulação, né? Sendo bem sério, tipo, o Sukuna já foi derrotado, então que se foda, né? Não precisa tocar mais nesse assunto, né? Tipo, o Kenjaku perdeu, não tem mais assimilação, parceiro, acabou, né? Acabou. Tipo, a assimilação já não acontece mais. Acho que quando forem abordar o Tengen, eles já vão falar sobre a assimilação. Então, tipo, vai ser um vai levar o outro, já automaticamente. Agora, o jogo do abate é uma coisa que eu queria entender, tipo, e aí? E aí? A estrutura do mundo Jujutsu agora que os velhos do alto escalão foram mortos. Enfim, pode ser que isso ainda aconteça nos 2 últimos capítulos, mas porra, se tava sobrando capítulo, então, sei lá, não mostrava mais alguma coisa de interessante fora isso agora. E eu nem digo que todo aquele monte de diálogo que a gente teve nesse capítulo foi necessariamente ruim, porque é uma consequência natural e deixa até a história de certa forma mais orgânica, né? Ver os feiticeiros discutindo o que poderia ter sido feito de diferente ou não, né? Agora que toda a batalha terminou, é natural que isso aconteça, mas talvez pudesse sim ter sido, né, um pouco mais curto e tivesse rolado enquanto, olha só, enquanto a gente via a cirurgia do Yuta acontecendo, mostrando o corpo do Yuta e o corpo do Gojo lado a lado, né, nos quadros bem maneiros. Imagina só a gente vendo os detalhes ali das suturas da cirurgia sendo feita, os feiticeiros preocupados se ele ia, né, conseguir sobreviver ou não, e eles em volta discutindo ali, né, todo esse diálogo que a gente viu, com eles discutindo em volta o que eles deveriam ter feito de diferente para que eles não... Olha, eu não acho isso uma ideia ruim. É porque pra mim, eles discutindo ali, naquele clima de bar, né? Tipo aquela discussão, tipo, maroto ali, como se fosse todo amigo, né? Pra mim, não faz diferença, entendeu? Não faz diferença essa discussão ali. Se foi dessa maneira ou se foi da maneira que o Bruno abordou aqui, eu acho que seria... mostraria um pouco mais de consequência da luta, né? A maneira que o Bruno abordou, mas pra mim não seria, tipo... No final daria no mesmo, né? Tipo, eu acho que só a química ali que mudaria, porque esse capítulo teve um tom mais cômico e esse seria um tom mais pesado, né? Um pouco mais dramático, né? Nesse sentido. Mas, tipo, pra mim não faria diferença. Pra mim, o que complica mesmo foi o plot do domínio simples. Que, de novo, eu acho que, tipo assim, o autor, ele ia explicar. Eu acho que o autor ia explicar e ele explicou, né? Era uma das coisas que tinha ficado em aberto e ele ia explicar e ele explicou, só que o time pra ele falar sobre o domínio simples e esse plot da velha com a escola das sombras, nova escola das sombras, né? Tipo, caraca, mano, pra penúltimo capítulo, do nada esse plot só pra falar depois que o Yui, né, vai meio que tomar conta do domínio simples, né? Vai ser o futuro chefe, né? E vai transformar, tipo, como se fosse um plano de assinatura o domínio simples. Mano, capitalismo é foda. Mano, sei lá, tipo, esse trama da... Tipo assim, mostra um lado maneiro da Mei Mei, né? Tipo, sobre ela valorizar os outros acima do dinheiro, né? Tipo, mostra um pouco da personalidade dela, mesmo que não tenha mostrado isso, tipo, nunca, né? Mostrou isso no capítulo que eu achei legal, mas, pô, cara, o time não foi dos melhores, né? Pra querer, tipo, botar esse plot do nada assim. Faltam 2 capítulos pra acabar.
Ainda tendo o Tengen e Jogo do Abate pra responder, o próprio Gojo, tipo, o que eles vão fazer com o corpo do Gojo? Vai guardar? Vai fazer o quê? Vai virar um novo alter ego aí? Vai virar um novo uniforme pro Yuta? Será? Não sei, pô. Não tivessem tido que chegar até aquele ponto. Ou seja, basicamente dramatizar melhor esse momento para não ficar só um monte de gente parada conversando e esquecer principalmente isso, esquecer aquele plot inútil da Mei Mei. Então sim, olhando friamente para esse capítulo, além da gente descobrir que o Yuta conseguiu sobreviver, ele foi quase todo indescartável, o que é uma pena, né, considerando que esse foi o terceiro último capítulo do mangá. Bom, como sempre, agora eu quero saber as opiniões de vocês aí nos comentários, se eu peguei pesado ou se eu ainda peguei leve com esse capítulo e só pra... Acho que ele pegou leve em partes, porque lá ele pegou leve em partes, é foda. Porque teve momentos onde ele, mano, ele quase que transcendeu aqui a raiva, mas ele foi devidamente controlado. Aproveitando para avisar que semana que vem, galera, vai sair um vídeo mais que especial resumindo toda a batalha final contra o Sukuna. Então lembra de conferir a subscrição com o sininho ativado para saber o dia que esse vídeo for lançado e você poder assistir assim que ele sair. Beleza? Até a próxima. Tchau. Depois que acabar Jujutsu, eu vou reler esse arco final pra poder entender melhor algumas coisas, porque tem coisas que eu deixei batido. Mas, cara, realmente, tipo assim, o time desse capítulo para as explicações que tem nesse capítulo, cara, foi muito, tipo assim, eu não diria que é nada a ver, só que não, tipo assim, é anticlimático, é muito anticlimático. A gente querendo saber mais, tipo, sobre, vamos dizer assim, sobre as consequências geradas depois do confronto ou dentro do confronto ali, mas eles começam a abordar, tipo, começa uma abordagem de discussão ali entre eles sobre como é que foi a luta, tipo, um discutindo sobre se teria feito algo melhor ou depois disso ou aquilo, né? Depois a gente vem para o plot da Mei Mei com o domínio simples, explicações ali, tipo, cara, sei lá, tipo, esse capítulo, ele tem coisas importantes, porém ele não agrada. Não sei explicar muito bem. Ele é um capítulo que, pô, ele tem informações, ele é importante de certa forma, mas sei lá, ele não agrada de certa forma. Então é meio esquisito isso. É meio esquisito, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Aproveita aí. Deixa aqui embaixo o que vocês estão achando dessa reta final de Jujutsu. Tem muita gente que está, parceiro, jogando, tacando fogo em mangá, mano. Caraca, tá complicado isso aí. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Aproveita, deixa o like, se inscreve pra dar aquela fortalecida. E me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada. Incluindo vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link tá aqui embaixo. E é isso. Muito obrigado por assistir aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde. Fui!